boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está escutando a gente. Dia de podcast para vocês, galera. Tokenização começando e agora vamos falar hoje sobre realmente tokenização de ativos, tokenização imobiliária, como que tá o mercado, como os grandes estão olhando para isso. E eu trouxe a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, Rubens. Seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. Flávia, obrigado, eu agradeço o convite. Prazer estar aqui falando desse assunto e vou tentar trazer aí boas informações, notícias de última hora ou atualizações do mercado. Sempre tem muita coisa acontecendo no mercado de blockchain e tokenização. Ultimamente está muito acelerado, né? Vocês sabem isso na LEAK, a coisa também, eu imagino que o ritmo tá alucinante. Então, vamos lá. É absurdo. Rubens, eu até tava lembrando, antes da gente começar a gravar esse podcast, eu tava lembrando, falei, cara, eu acho que o Rubens foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar no mercado cripto, assim, quando eu entrei no mercado cripto no começo de 2019, e aí acho que foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar, assim, pô, olha esse cara, acompanha esse cara, o cara é fera, tudo. Conta um pouquinho, assim, só da tua trajetória rapidinho, e daí a gente começa o nosso papo sobre tokenização, mas pro pessoal conhecer um pouquinho mais de você. Tá bom. Bom, eu venho do mercado de tecnologia há mais de 20 anos, eu trabalhei com e-commerce 15 anos, então peguei no boom de e-commerce desde 1999, 2000, eu já entrei no mercado, um mercado novo, né, em ascendência, começando. Eu gosto muito de explorar na área de business development oportunidades de negócio, de novas tecnologias. E aí em 2015, 2016, o mercado de e-commerce estava crescendo muito, mas o mercado, assim, super vermelho, maré, né, oceano vermelho, que a gente diz, muitos players, muita gente atuando no mesmo mercado. Eu falei, não, preciso procurar alguma coisa nova para desenvolver, Bitcoin, né, e comecei a estudar Bitcoin. No começo, dois amigos meus nerds falaram, Marcelo e Ricardo, falaram, olha, estamos estudando isso, tal. Eu falei, não, mas isso aí é coisa de nerd, isso aí não vai pegar, isso aí não né? Hash, blocos e mineração. 2015, né, você falou? 2015, Imagina, 2015 quase ninguém conhecia, né? Então, pois é. comparar com Bitcoin naquela época e apostar no Bitcoin era difícil, né? Pois é. E aí eles falaram, eu sinceramente, como muita gente falava no começo, eu falei, não, isso aí é coisa, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer e tal. Dinheiro virtual, um negócio que eu não consigo, né, pegar, que não tem, não tem lá, um monte de questionamento que todo mundo geralmente no começo faz. Até que eles falaram, Rubens, para de ficar enchendo a paciência e lê esse material aqui e aí estuda e depois você vem conversar. E aí eu fui estudar o paper do Satoshi, estudei o material do Fernando Urich também naquela época, e passei um final de semana, e depois do final de semana eu voltei com eles e falei, pessoal, entendi, tô pronto pro negócio, vamos lá. E aí caiu a ficha, uma parte, né, algumas fichas pequenininhas caíram, ao longo dos anos várias outras fichas foram caindo, e aí em 2016 eu entrei para valer no mercado, fui desativando a minha empresa ou vendendo ativos, tal da empresa de e-commerce, e entrei para valer em blockchain. Eu comecei junto com eles, eles fundaram a BrasiliaX, que é uma exchange que foi uma das primeiras do mercado, umas 4, 5 primeiras do mercado. Hoje nem existe mais, a empresa foi fechada no ano passado. E aí eu fiquei dedicando 1 ano e meio na BrasiliaX, aprendi o dia a dia de exchange, entender tudo como é que funciona e tal. Nesse meio tempo, Bitcoin Trade surgiu. E quando surgiu, eu lembro que eu falei, putz, esse pessoal aqui tá vindo, o pessoal fera, o pessoal volta fazendo a coisa direito. Então, aí começou toda a história também de conhecer o Dani, né, o Cucchieri, a gente ficou amigo e tal. Eu fundei depois a Blockmaster, que foi uma empresa de eventos, que inclusive eu fiz um evento, acho que em Curitiba, você tava presente, acho que foi lá que você me entrevistou, não foi uma vez? É mesmo? Aquele evento de Curitiba? Foi em 2019, eu tava começando no mercado. Foi. Ou foi 2020? Não, 2019, 2020 foi pandemia já. Então foi 2019, eu tava começando no mercado, então foi meu primeiro evento cripto. Olha aí só, que bacana. Conversei com o Rudá, tudo, foi super legal. Isso, exatamente. Bom, e aí aí nesse meio tempo, Flávia, em 2018 eu fui para uma missão brasileira para a Suíça, em maio de 2018.
2018, eu lembro super bem. A gente foi estudar e se aprofundar em aplicações de blockchain para vários mercados. Olhando, estudando lá, vendo uma coisa, vendo outra, a gente teve vários workshops, a gente foi para Zug, a gente teve... Nossa, foi uma imersão muito boa no principal lugar, né, de ecossistema de cripto mundial, é Suíça, é como se fosse o Vale do Silício das criptos, é Zug e Zurich. Bom, passei um tempo lá e foi a primeira vez que eu tive contato com as aplicações de blockchain para mercado imobiliário, né? Token imobiliário, Real Estate Token, que é assim como eles chamam lá. Bom, me encantei, né? Comecei a estudar, vi a possibilidade de desbloquear, gerar liquidez para ativos ilíquidos, aumentar uma base, expandir para uma base global de investidores que vão poder investir em tokens, entrando através de outros tokens, sem precisar estar sediados num país para ter que assinar um contrato de compra e venda de um imóvel, fazendo tudo via token. Então, nossa, minha cabeça explodiu, falei, meu Deus, mercado imobiliário é tudo que eu quero, eu gosto do mercado imobiliário, eu já era investidor desse mercado, e aí eu falei, eu vou me dedicar a isso, acho que é um nicho muito bom. Foi aí que tudo começou em 2018, eu comecei a me dedicar, a estudar isso a fundo, e aí a história vai adiante, aí a gente pode, contei um pouquinho da minha experiência aí, do meu histórico, pra gente chegar até aqui, agora a gente evoluir. E eu acho incrível, né? Porque como o mercado é gigantesco, porque quando a gente entra em cripto, a gente entra mais pelo Bitcoin, é só, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. E aí parece que você, quando você entende o que é Bitcoin, o que é blockchain, o que é mineração, você fala, cara, eu entendi tudo. Aí você vê que você não entendeu nada, porque é um mercado muito maior, né? E depois você entende que a blockchain, ela é tudo, né? Porque sem a blockchain a gente não tem muitas coisas no mercado, né? Ela é o que sustenta realmente o mercado aí. E aí, eu comecei a estudar realmente mais tokenização quando eu fui entrar na Leak mesmo. Então, foi no ano passado que eu comecei a estudar um pouco mais de tokenização a fundo. E aí virou outra ficha. Eu falei, cara, que legal. Porque isso aqui, as pessoas não. Quem não tá no mercado vai olhar de maneira diferente, né? Porque quem não tá no mercado olha assim, pô, quando você fala de cripto, cara, não sei, isso aqui é meio estranho ainda. Ainda existe aquele preconceito, aquele medo em relação ao mercado. Mas quando a gente fala de tokenização, quando a gente explica a tokenização para as pessoas que não estão nesse mercado, né? Enfim, as pessoas olham e falam assim, cara, que legal, né? Então eu vejo todas as pessoas que eu explico a tokenização, as pessoas falam, meu Deus do céu, isso aqui é muito legal, faz muito sentido. E eu também gosto muito dessa parte imobiliária, Uhum. porque é um setor, assim, que eu já estou bem familiarizada também. Então, assim, eu acho super legal a gente explicar um pouco sobre esse assunto. Diga que eu te cortei. Você tem alguém na família também envolvida no mercado imobiliário ou não? Minha família, assim, de gerações, é tudo mercado imobiliário. Olha só que legal. Pois é igualmente comigo. Meu pai foi corretor imobiliário a vida toda, teve imobiliária, e ele sempre quis que eu entrasse nesse mercado, e aí eu fui estudar tecnologia, engenharia e tal. Acabei não entrando no mercado, e enfim, em 2018, meu pai faleceu em 2015, e em 2018 eu descobri isso e falei, pai, eu vou honrar o nome aqui da família, eu vou atuar no mercado imobiliário de uma forma diferente. E aí, levando um pouquinho do que você falou, Flávia, a blockchain é um protocolo de confiança. É um protocolo que, assim como o TCP/IP, ele é a base, o TCP/IP é a base da internet, e hoje as pessoas, quando abrem um aplicativo, quando mandam um e-mail, quando falam pelo WhatsApp, não fazem ideia da tecnologia que está por trás, e o TCP/IP é o protocolo que é a base de tudo isso. A mesma coisa, o blockchain está se tornando a base para muitas aplicações na transferência e compra e venda de ativos, transferência de propriedade. E assim, a coisa vai virar mainstream quando as pessoas nem souberem que o blockchain está por trás daquilo, né? Hoje a gente fala muito das aplicações e tal, blockchain, mas em algum momento, assim como o TCP/IP, que é um protocolo, o blockchain também é um protocolo, e eu chamo de protocolo da confiança, a gente vai acabar, assim, as aplicações, a usabilidade, enviar e receber tokens e comprar ativos vai ser tão corriqueiro que a pessoa vai estar usando uma wallet, enviando e recebendo ativos na sua carteira, no celular, no computador, enfim, e não vai nem se lembrar mais em algum momento nos próximos anos que existe. Blockchain não é verdade, sabe? Assim como você pergunta hoje para alguém o que faz a internet funcionar, o protocolo base. A maior parte das pessoas não sabem, né? Quando você olha blockchain, né? A primeira vez, pelo menos, que eu me deparei com blockchain, falei, cara, que complicado entender isso aqui, né? Parece um bicho de 7 cabeças. Aí depois você vê, verdade, né? Não é só pro mercado cripto. Aí vira uma chavinha na cabeça e fala assim, nossa, isso é muito realmente incrível. E aí, que nem você falou, de vários setores, né, utilizarem,
A gente já teve casamento registrado em blockchain, nascimento registrado em blockchain, rastreio de produtos através da blockchain. Teve o presidente da China, acho que, se eu não me engano, no final de 2019, o presidente da China pedindo para que as empresas adotassem o uso da blockchain para os seus negócios, porque era uma tendência realmente. Então, assim, com certeza, daqui a um tempo, né? Eu acho que um curto espaço de tempo, a gente vai ver cada vez mais empresas usando a blockchain e a gente nem percebendo, né, que ela está por trás. Exato. Empresas, governos, entidades, e o que vira um pouco a chavinha na cabeça das pessoas, que é a questão da tokenização, é que para muita gente, é muito difícil entender, por exemplo, por que o Bitcoin vale o que vale. Qual é o lastro do Bitcoin? O que tem por trás do Bitcoin? Quer dizer, quem estuda mais a fundo, eu entendo que existe um CAPEX, existem máquinas, bilhões de dólares investidos em máquinas de mineração, em energia elétrica que faz com que a Proof of Work aconteça. Esse, para mim, pessoalmente, é o lastro do Bitcoin, mas é muito difícil para pessoas normais ou leigas em tecnologia entender isso, né? Agora, quando você fala... Não sabem qual é o lastro da nossa moeda, né? Exato, que não tem. Não, você sabe o que é moeda fiduciária? Vem da palavra de fé. Né? Fidúcia é fé. Ou seja, você tem que acreditar, é a fé que te faz acreditar que aquele dinheiro vale. Tá? É isso, porque um dia um dia foi o ouro, né? Lá, muito tempo atrás. Exato. Hoje é a confiança que a gente tem no governo. Então, mas isso é bem. Quando falam de lastro, assim, é engraçado. Qual que é o lastro do Bitcoin? Daí eu sempre pergunto: você sabe qual que é o lastro da nossa moeda? É o ouro. Não sei. Eu falei, gente, não. Então vamos estudar o lastro da moeda primeiro para depois falar do Bitcoin. Então, mas aí falando de tokenização de ativos, o que eu vejo? Quando você tem um ativo real, né? Você tem um imóvel, você tem um carro, você tem um título de dívida, você tem um recebível, você tem algo real ali com valor calculado, metrificado. Você sabe que um apartamento em tal bairro de São Paulo, de Campinas, seja onde for em Santos, tem um valor e você sabe aferir qual aquele valor, né? E quando você tokeniza, o token, dependendo em quantos tokens você dividir aquele imóvel, né? Você pode pegar um imóvel de 100 metros quadrados e tokenizar e criar 100 tokens que representam o imóvel fracionando. Ou você pode criar um único token que representa o imóvel na sua totalidade, tá? Então é fácil você calcular o valor do token. Existe um backend asset, um ativo correlacionado que está por trás daquele token. Então, isso é fácil das pessoas entenderem. Por isso que tokenização de ativos é algo que está, assim, na cabeça das pessoas. Investir em ativos que têm um valor real, calculado, com uma rentabilidade já também estimada, precificada, sem a volatilidade de um token como o Bitcoin ou outros, porque as pessoas, em geral, elas querem investir seu dinheiro de forma distribuída, né, de forma diversificada. São poucas as pessoas que vão botar, sei lá, 90% do seu patrimônio em cripto, Bitcoin, Ethereum e tal. Só os mais malucos ou os mais arriscados mesmo. Né, Arrojados, porque, assim, é muita volatilidade, né? Então, quando você está falando de botar 5 mil, 10 mil reais, é uma coisa. Quando você está falando de botar 1 milhão de reais, 2 milhões, 5 milhões, você precisa diversificar o teu investimento em ativos tenham não correlacionados, né? E por que não tokens de recebível, que nem a LIC faz, tokens imobiliários, que nem a Insignia está fazendo, tokens de vários outros mercados, debentures agora. Então, é algo assim, que eu vejo que é um caminho sem volta, né? Eu acho, sabe uma coisa que eu sempre escutei, né? Porque no meu caso da família, a gente sempre foi de comprar um imóvel, construir imóvel e alugar imóvel, ou depois vender o imóvel. Então essa foi sempre. E sempre escutei assim, olha, imóvel é importante a gente ter, né? É um patrimônio, é seu, é seguro, né? A tendência é que vai sempre se valorizando. Então, é realmente importante ter. Então, isso traz a segurança, essa questão da parte física, né? Da parte, eu sei que isso aqui existe, né? Então, isso traz uma segurança para a pessoa que tá comprando, né, a parte de um token, ou até para a pessoa que vê um sentido em tokenizar um ativo. Então, eu acho que isso é extremamente importante quando a gente fala de tokenização, e é isso que está chamando a atenção de diversos setores, né? Por exemplo, a gente teve esse ano, agora falando da LIC, esse ano o Itaú fazendo um aporte grande, né, na LIC, aí de 20% na empresa, através de um fundo do Itaú. Então, são setores vendo realmente um potencial, setores que talvez não entrassem no mundo cripto especificamente,
mas aí estão através da tokenização. Mas estão entrando também, né? Você Também. sabe que eu vi um desses dias um outdoor na rua que eu fiquei assim, impressionado não, fiquei entusiasmado de ver, mas achei que ia demorar ou que nunca fosse acontecer. O Banco Itaú, ele realmente há um tempo atrás, ele assim, se negava, não atuava no mercado cripto nem nada e não queria saber nada do mercado cripto, né? E esses dias eu vi um outdoor na rua falando investimentos no Itaú Personalité, de CDB a cripto. Que Ou legal. seja, os bancos, os institucionais, eles estão realmente agora, se abriram para esse mercado, viram que é algo que não pode negar, que não pode ficar fechado a isso. E vários players no Brasil, eu vejo que assim, os grandes players no Brasil levaram tempo até decidirem entrar, os institucionais, mas de 1 ano e meio, 2 anos para cá, a gente viu grandes, né? Mercado Pago, bancos grandes, MicroStrategy, né, de ativos. Exato, BTG agora, XP, grandes instituições entrando no mercado cripto para valer e Itaú também, né, que é investidor aí de vocês da LIC e que também agora tem o Itaú Digital Assets, então não tem jeito, a gente vai ter que ter uma regulação, mercado de securities, mercado de valores mobiliários precisa ter uma regulação, mesmo que ele seja todo tokenizado, isso precisa ter uma regulação para proteger os investidores, né? Existe a necessidade realmente, e eu acho isso importante, eu acho importante que o investidor esteja protegido, até porque, Flávia, a gente sabe que nesses últimos anos no Brasil, a quantidade de esquemas de pirâmide financeira, utilizando Bitcoin, criptos como um chamariz, aconteceu demais. E eu vejo que isso agora, a CVM e toda a regulação vem exatamente para proteger o investidor, para que isso não aconteça mais. Que é importante, né? Os maximalistas, eles não concordam muito, mas se a gente olhar realmente, é necessário que a gente tenha uma regulamentação, porque como você disse, essa questão de pirâmide até, né, o lado negativo, e na verdade não tem nada a ver, né? A questão é que os Não, o Bitcoin que é uma baita inovação, leva a fama de ruim, de malvado, coitado, quando ele não tem nada a ver, né? E quando quando pessoas mal intencionadas usam o Bitcoin como chamariz para prometer rentabilidade de 4, 5% ao mês fixa, garantida. Como é que você vai garantir uma rentabilidade disso, né? Então, mas é muito também questão de ganância, né, das pessoas, assim, pô, claro, exige um estudo para você entender o mercado cripto, você tem que estudar realmente, né? E às vezes a pessoa tá querendo aquele dinheiro mais fácil ali, tá precisando de dinheiro, vem essa oferta, tipo, meu Deus do céu, que legal, vou ter essa rentabilidade. A pessoa acaba caindo e é a ganância, né? Eu entrevistei um delegado uma vez, ele falou assim, a culpa é das pessoas também que caem, porque elas são gananciosas, porque se você bota no papel, faz o cálculo, não faz o mínimo sentido. Aí, por isso, Rubens, que eu acho que a tokenização, ela é uma porta de entrada para o mercado. Então, acho que talvez as pessoas muita gente entre de maneira inversa no mercado. Ao invés de entrar pelo Bitcoin, talvez entrem comprando um token de um ativo, né? E daí depois fala, pô, que legal isso aqui, né? Aí tokenização, blockchain, aí começa a entender outra parte do mercado. Aí quem sabe vai, né? Vou comprar Bitcoin aqui, vou ter outras criptomoedas. Eu acho que talvez as pessoas façam esse caminho inverso por se sentirem mais seguras. O que eu acho incrível, assim, você imagina agora as grandes wallets, por exemplo, PicPay, Mercado Pago, estão disponibilizando hoje a possibilidade de você comprar, sei lá, a partir de R$10 em Bitcoin num aplicativo desses, onde a usabilidade desses aplicativos é muito fácil, você vai ficar exposto ao Bitcoin, você não vai efetivamente, talvez num primeiro momento, poder receber ou enviar, mas já é um primeiro passo, né, para as pessoas poderem estar comprando esses ativos. Imagina, estamos falando de 70, 80 milhões de brasileiros que têm acesso a essas carteiras, se juntar as duas. Então a gente sai aí de um universo de 4, 5, 6, não sei, você está mais atualizada, quantos milhões de brasileiros já têm carteiras de cripto, mas até onde eu sei eram 5, 6 milhões, daqui a pouco pode ser bem mais que isso, e certamente agora com esses grandes wallets digitais no Brasil permitindo acesso à compra e venda de cripto, isso vai aumentar ainda mais, daqui a pouco a gente vai ter 20, 30 milhões de brasileiros com carteiras com algum tipo de fração de criptomoeda, né? Mas voltando aqui para a nossa tokenização, é uma tendência, né? Isso que eu ia falar, tokenização. Eu até queria pedir para você, que a gente falou de tokenização de imóveis aqui, né? Eu queria pedir exemplos, porque talvez a pessoa esteja se deparando agora com isso e falando assim, tá, mas como que funciona, né, a tokenização de um imóvel, né? Qual que é a vantagem
ou de eu tokenizar ou de eu comprar um token imobiliário. Então, assim, vamos tentar ilustrar para ficar um pouquinho claro na cabeça. Vamos lá. Vou contar 2 casos de uso, acho que bem legais, tá? Bom, primeiro, todo mundo sabe que investimento imobiliário é um investimento relativamente seguro, mas é um investimento que tem algumas barreiras de entrada, né? O brasileiro, ele sonha com a casa própria e não é algo tão fácil acessível ter a sua primeira casa, seu primeiro apartamento e tal. Mas imagina investir em imóvel, né? Você depois tem o seu, você não vai comprar, investir e tal. Então, hoje um imóvel nas grandes cidades aí, por mais barato que seja, custa 300, 400, 500 mil reais, a 1 milhão de reais, né? Hoje, comprar qualquer imóvel aqui em São Paulo, aí, num bom bairro, com 2 dormitórios, custa 1 milhão de reais. Né? Tá bem difícil. Vou te falar, se eu fosse jovem hoje, com 20 e poucos anos, eu tava me falando, meu Deus, como é que eu vou juntar 1 milhão de reais para poder comprar um apartamento de 2 quartos, né? Mas é a realidade hoje. Mas então, investir, se você não tem a possibilidade de comprar um imóvel todo, ou você quer investir e comprar na planta, você pode, por exemplo, as incorporadoras, elas podem tokenizar o contrato de compra e venda, porque quando você tem o risco da construtora, da incorporadora, não entregar. Pode acontecer, né? Já aconteceu no passado, recentemente isso não tenho ouvido falar de prédios incorporadoras que não estão entregando os empreendimentos, mas no passado a Encol deixou muita gente na mão e tal. Mas quando você compra um apartamento na planta, vamos supor que você compre um imóvel de 500 mil reais e você comprou na planta, você vai pagar uma entrada e vai pagando ao longo do desenvolvimento do empreendimento. Geralmente, quem compra na planta paga mais ou menos uns 30% ou 40% do valor do imóvel até as chaves. Tá? E os outros 60%, ou ele paga e quita lá na entrega no final, ou ele financia o imóvel, tá? Financia o que ele está devendo, o saldo devedor. Para o incorporador, ele precisa do dinheiro para desenvolver o projeto, né? Para contratar a empresa, comprar o terreno, contratar a empresa para construir e tudo mais. Então, a tokenização é uma coisa boa para os dois lados. Por quê? Porque você tokenizando um contrato de compra e venda no início do desenvolvimento imobiliário, você possibilita com que mais pessoas possam investir no empreendimento. Então, um apartamento de 500 mil reais, em vez de uma pessoa comprar, que é muito mais limitado, uma pessoa poder investir no apartamento, você diversifica isso para 100 pessoas poderem, você fraciona um apartamento de 500 mil reais em 100 tokens, e aí cada token vale 5 mil reais. Então, você possibilita que muito mais pessoas entrem e comprem um projeto no lançamento, pagando 5 mil reais, ou aí você pode comprar, e cada um decide, eu quero comprar um token, 2, 10, 15, enfim. E a pessoa que comprou esse um token de 5 mil reais vai ter, aí é um tipo de investimento que ela vai ter que aguardar, talvez 2 anos e meio, para o empreendimento ficar pronto, e geralmente um projeto, um desenvolvimento imobiliário tem uma valorização, 35, 40, 50, às vezes até 100%, dependendo do momento do mercado imobiliário, entre o lançamento e a entrega do imóvel. Então é uma forma de pessoas que antes não tinham a possibilidade de investir em projetos em lançamento imobiliário, poderem fazer isso de uma maneira simples, fracionada, e poder participar desse retorno imobiliário também que um desenvolvimento de um projeto pode proporcionar. Esse é um primeiro caso que eu acho que é bem bacana, exatamente. E para a construtora, no caso, né? Num prazo de 2 anos e meio, ela vende ali os 100 tokens, os 100 tokens, se ela recebe os 500 mil reais praticamente à vista, que para a construtora, e dinheiro, você sabe que tem valor no prazo, né? 500 mil reais hoje é diferente de 500 mil reais daqui 2 anos. Então você ter o dinheiro hoje tem outro valor, e isso também para a incorporadora é muito bom. Então resolve um problema de liquidez e de fluxo de caixa para incorporadoras também de uma forma muito boa. No Brasil, Flávia, a gente tem limitações para poder oferecer tokens imobiliários, porque dependendo da forma como você oferece, com alguma rentabilidade, ele vira valor mobiliário. E aí, sendo valor mobiliário, você tem que passar por CVM, aprovação e tal. Eu tenho participado de projetos ou de tokenização no Brasil, e aí não efetivamente do imóvel, ou uma tokenização do imóvel numa oferta privada, né? Você pode tokenizar e fracionar e fazer uma oferta privada, mas não uma oferta pública. Ou a gente tem um caso de uso, por exemplo, também que foi bem legal, que é o da Vitacom, onde a gente criou o que a gente chama de cashback token, onde a pessoa que compra, olha só a engenharia financeira, a engenharia que nós fizemos para possibilitar, para tokenizar não um ativo diretamente. O que a gente fez é o seguinte: a Vitacom lançou um imóvel aqui nos Jardins, em São Paulo, na Alameda Itu, ou Jaú, se não me engano. E cada pessoa que compra uma unidade
de um estúdio, Sim. ganha um token, um cashback token, vem junto atrelado ao imóvel. Esse cashback token, ele dá direito ao dono do imóvel a receber uma parcela do valor da locação da loja. Existe uma loja no térreo do prédio. Essa loja, ela vai ser locada quando o prédio estiver pronto, e o proprietário do apartamento, por causa do cashback token, que vai assegurar ele uma fração dessa locação desse imóvel no prédio, tá? Que legal. A gente chama isso de utility token, tá? Não é efetivamente uma tokenização imobiliária, mas a gente está usando o conceito de token aplicado no mercado imobiliário de uma forma diferente. Ou seja, ele vai receber uma fração mensal, de acordo com o valor da locação da loja, que vai ser aplicado no desconto do condomínio dele do apartamento. Ou seja, ele pode chegar a nem pagar condomínio. Que legal. Né? Você mora em apartamento ou mora em casa? Eu moro em apartamento, aham. Então, pagar condomínio é uma coisa chata, né? Todo mês ali não tem jeito. É chato. Então, resolve fazer uma reforma no prédio, aí fica um pouco mais caro. Exato. Então, com o cashback token, isso pode trazer um desconto ou até eliminar o valor do condomínio, dependendo do valor que a loja tiver alugado e o valor proporcional que ele está recebendo. Então, essa foi uma solução que a gente criou junto com a Vitacom, foi bem legal. E aí você obviamente, compra o seu apartamento e ainda é como se você fosse dono, entre aspas, da loja, né? Porque você está ganhando ali um dinheirinho da loja, uma partezinha do aluguel desse imóvel. Que beleza, você às vezes ia ter que dispor de 1 milhão, 2 milhões para comprar esse imóvel, mas nem todo mundo tem 1 milhão, 2 milhões, não sei. Exato. Aí você tá ali recebendo o aluguel dessa loja como se você fosse o proprietário dela. Exatamente. Existem várias outras imóveis que já têm o que a gente chama já imóveis performados, já estão prontos, já estão alugados, Sim. recebem um valor mensal já de locação, e quando você compra um token, também o fracionado desse imóvel, ou um token que dá direito à rentabilidade da locação do imóvel, você recebe mensalmente, ou tudo de forma automática, né? Os smart contracts controlam essa distribuição dessa rentabilidade, o que sem blockchain seria muito difícil, seria muito custoso fazer todo esse controle e poderia inviabilizar ou diminuir muito o yield, né, os dividendos, o pagamento mensal pela taxa de administração que isso poderia proporcionar. Então, com os smart contracts, tudo isso fica muito mais ágil e possibilita com que mais investidores possam receber os dividendos de aluguel de imóveis. O que eu gosto é que as duas partes ganham, né? Então, nesse caso de, um aluguel de um imóvel, as duas partes estão ganhando, né? Sim. Então, de um lado tá tendo liquidez, do outro lado ali, por você gerar essa liquidez, você vai receber esse valor desse token que você investiu lá no final, mais uns juros ali extra, porque você investiu nesse token. Então, assim, todas as partes saem ganhando. Voltando no assunto do... É uma curiosidade minha, realmente. Voltando no assunto do... comprou o imóvel ali, ganhou um tokenzinho que vai... Quem é o dono, de fato, do imóvel? Beleza, você é dono com outras pessoas... Se esse imóvel ele fica vago, vamos supor, se essa loja ela fica vaga, como que é a decisão de um aluguel para outra empresa? Como que fica isso com a tokenização? Legal. Neste caso, existe uma SPE que é dona do imóvel efetivamente. Uma SPE é uma sociedade de propósito específico. Tem um CNPJ e essa SPE, o único propósito dela é ser dono dessa loja, né? Então, no caso da Vitacom, a Vitacom criou uma SPE específica para ser dona dessa loja e ela que administra toda essa rentabilidade. Os usuários, os tokenistas, né, os donos do token, do cashback token, eles não são donos da loja. Eles têm direito a receber um percentual do aluguel. Essa é a regra, mas eles não são donos da loja, efetivamente. Quem toma as decisões da SPE, de locação e tudo mais, é a própria Vitacom. É a Vitacom. Legal. Porque essa é uma dúvida que eu fiquei pensando. Eu falei, tá, e aí? Se o imóvel ficar vago, quem decide? Se tem algum problema, quem decide o que vai acontecer? Né? E se, por exemplo, a Vitacom decide vender esse imóvel? Eu quero vender esse aqui. Aí, essas pessoas, esses detentores de token, eles só têm essa questão do aluguel, ou se na venda desse imóvel, vamos supor, quer vender a loja, eles ganham algum percentual em relação a isso? É uma ótima pergunta.
eu não lembro de cabeça a regra do negócio, mas poderia ser as duas coisas, tá? Eventualmente, os donos do cashback token podem, se tiver uma proposta para compra da loja e a Vitacom resolver vender, eles podem receber sim um percentual do valor da venda da loja. Mas depende de como foi acordado, tá? Isso eu não lembro de cabeça se tá ou não isso no acordo. Eu achei incrível. Era uma curiosidade minha mesmo. Tá. Eu fiquei pensando, eu falei, Mas pode sim, pode acontecer. Pode acontecer sim. Olha, Tolkien te dá direito da locação e, se caso, tudo isso tem que estar no contrato. Exato. Caso seja vendido, sei lá, 20% do valor da venda será distribuído entre todos os tokenistas. Tá lá no contrato e tá no smart contract. Foi vendido? Foi. Bota no smart contract, todo mundo recebe ali o seu quinhão, né, a sua parte. Só pra quem não entende, o Smart aplicou o smart contract de uma maneira bem legal, assim. Então, por exemplo, funciona igual um contrato, né? Só que tá lá na blockchain. Então, tem regras a serem cumpridas. Então, pensa na máquina de refrigerante, lá que todo mundo conhece, né? Então, eu quero pegar uma Coca-Cola aqui, né? Coca-Cola é clássico. Quero pegar uma Coca-Cola. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que depositar R$5, clicar no botão de número 10 ali. Eu cumpri isso aqui que está determinado, essa regra, ele me dá a Coca. Então, um contrato, um smart contract, um contrato inteligente seria isso. Tem regras a serem cumpridas, a partir do momento que ela é cumprida, as coisas são executadas. Ele não é tão inteligente, ele é só executável. Né? Exato. Mas é o contrato inteligente, né? A tradução para o português ali. Uhum. Aí você estava dando um outro exemplo, né? Você citou esse exemplo do comprou o imóvel, ganhou um token, e você estava citando outro exemplo, que agora eu já até esqueci. Por causa da regulação, mas em outros países já, e acredito que no Brasil em algum momento será possível, que é você juntar um grupo de pessoas, participar de um leilão imobiliário. Tem muitos leilões, tem pessoas que são especialistas em leilão imobiliário. Então, a pessoa que vai fazer a compra de um imóvel no leilão, ela faz um grupo. É que aí é uma sociedade de participação, né? É um contrato de investimento coletivo mesmo. Que no Brasil tem todas as regras específicas e é mais complicado você fazer hoje isso via token, mas no futuro vai ser possível. Então, um grupo de pessoas se junta e fala assim, olha, a gente precisa arrecadar aqui R$500 mil para comprar nesse leilão um imóvel que vale 800. Quem quer entrar? Aí você emite lá os tokens, 500 as pessoas compram quantos tokens querem, compram, essa pessoa que está fazendo a gestão compra o imóvel, reforma, faz o que precisa fazer, tal, e vende. E aí as pessoas que investiram e compraram têm todo o lucro e benefícios aí dessa compra e venda, né? Se torna muito mais acessível, né, para as pessoas. Você não precisa de tanto dinheiro para investir em alguma coisa ali. Então, com o capital você consegue juntar com o capital do outro e fazer o negócio acontecer. Acho incrível, assim, tokenização realmente me tocou por essas duas partes, né? Porque ambas as partes realmente saem ganhando. O token, eu vou ter esse retorno do token mais uma porcentagem X. Então, eu gosto muito de tokenização, por isso que eu vejo um mercado que vai crescer muito. Nos próximos anos, eu vejo um potencial gigantesco. A gente tá só no comecinho, né, Flávia? A coisa mal começou, tanto a Leak quanto a Insignia, quanto outras plataformas de tokenização que tem no mercado brasileiro. Então, assim, a gente tá na crista, mas realmente em 5 anos a gente volta a fazer uma live. Eu espero que não leve 5 anos pra gente voltar a fazer uma live, mas daqui 4, 5 anos, quando a gente voltar a conversar, a gente fala, nossa, lembra quando em 2022 a coisa tava assim e hoje tá nesse patamar? É isso que vai acontecer, a gente visualiza, e é isso que os empreendedores fazem, né? Eles conseguem enxergar mais à frente, começar a construir hoje todo o cenário e o ecossistema para que as coisas comecem. E aí, a gente está agora num crescimento linear, né? Vai chegar um momento que isso vai dar uma inflexionada e vai crescer absurdamente, né? Isso que você falou dos empreendedores é bem legal. Eu conheço um grande empreendedor aí do mercado mesmo. Ele que criou a Bematec, não sei se já ouviu falar. A Bematec? Bematec, de maquininha de mercado, sabe? Ele que criou. Sim, tá. E, enfim, ele vendeu já a empresa, hein? É um grande empreendedor. E aí ele tava falando, é exatamente isso. Os empreendedores, eles buscam problemas, entendeu? E eles arranjam soluções para aqueles problemas. Isso. Então, existe o problema, né? A tokenização trouxe uma solução para esse problema. Então, a tendência aí é que cresça cada vez mais. Vamos fazer essa live em menos de 5 anos. Tá joia. O mercado evoluindo, porque uma coisa que eu gosto que o Daniel fala, não sei falar nas mesmas palavras que ele, mas que quando ele entendeu tokenização, ele teve o mesmo sentimento assim de quando ele entendeu cripto, né? Então, assim, nossa, você
nossa, que legal, descobri isso aqui vai mudar tudo, né? Então, assim, tokenização vai mudar muita coisa, assim, a gente tá no começo de uma grande mudança que vem por aí, e os grandes já estão de olho nisso, por isso que eu acho que quem tá acompanhando a gente tem que ficar de olho em tokenização, botar o pezinho em tokenização, ser atento, estudar esse mercado, porque é um mercado que tem um grande potencial e a gente não pode fechar os olhos para ele. Não, tanto que o Dani Cocchieri, né, fundou ali, que ele viu isso, cara visionário, admiro muito o Dani, grande pessoa, putz, grande ser humano e um cara empreendedor assim na veia, muito bacana. Deve ser muito legal trabalhar com ele, no time dele, né? Então, eu sei que ali que tá, assim, realmente fazendo isso acontecer, construindo, pavimentando essa indústria, né? Junto com os outros players aí que estão. Só para você ter uma ideia, Flávia, em primeiro evento específico de blockchain real estate, depois de 3 anos e meio, 4 anos trabalhando, né, fomentando esse mercado, eu falei, pô, agora está no momento de juntar essa indústria. E a gente teve 10, 12 empresas de tokenização imobiliária presentes no evento, brasileiras, apresentando suas soluções, cada uma olhando e apresentando uma solução de caso de uso diferente. Então, o mercado é muito bacana. Os empreendedores, eles realmente sempre estão procurando inovar e resolver um problema, né, de forma diferente. Então, isso vem mostrando quanto o negócio evoluiu de 1 ano e meio para cá, 2 anos, que não existia nenhuma dessas empresas, né? E o próximo evento me chama que eu quero acompanhar, hein? Tá bem? E um pouco ele soube do evento, falou, pô, Rubão, cara, pô, a Angelique quer participar desse evento, tá muito em cima, por que você não me chamou antes? Eu falei, pô, Dani, porque eu sei que você não tava fazendo nada com imobiliário ainda, tal, não, mas eu queria estar e tal. Eu falei, bom, tá, agora dessa vez não dá, na novembro, ainda não tá certo, ou mais provável, final de fevereiro, começo de março, depois do carnaval. Aí nós vamos fazer um evento que vai se chamar Token Revolution, que é um evento para todos os tipos, assim, de tokenização de qualquer ativo imobiliário e outro de tokenização de ativos em geral. Então já anota na agenda aí, depois, quando puder, eu te passo a data. Tá anotado já, conta comigo. Estarei lá mesmo. Rubens, quero agradecer muito a tua participação, trazer um pouquinho do teu conhecimento, que é gigantesco aí no mercado, mas é muito legal falar sobre tokenização de ativos, falar sobre tokenização e a gente ficar de olho. Então quero agradecer demais a tua participação e já tá convidado para um próximo aí pra gente gravar outro juntos. Tá bom, tá joia, Flávia. Obrigado aí também pela tua atenção e espero que o público aqui, o nosso podcast, o nosso vídeo atinja o maior número de pessoas. Eu adoro compartilhar conteúdo, eu acho que é super importante para o mercado crescer e avançar. Criando aí excelentes painéis, palestras, entrevistas. Muito bacana o trabalho que você vê. Instagram, rneinstein, né? É meu perfil pessoal. E no LinkedIn também pelo meu nome, Rubens Neinstein. É as redes sociais que eu mais utilizo, LinkedIn e Instagram. Ótimo. Pessoal, então acompanhem o Rubens aí. Lembrando que... e peraí, mais uma coisa. E o meu site, assim, eu tenho um domínio que chama www.tokenizaçãoimobiliaria.com.br, não podia ser outro. Isso também, então, o pessoal quiser aprender mais sobre especificamente imobiliário, pode encontrar lá. Legal. Muito bom, Rubens. Obrigada, pessoal. Lembrando que todos os dias, 9h30 da manhã, a gente tem live aí, vocês na semana que vem. Obrigada novamente, Rubens. Tchau, tchau. Nada, é um prazer. Até mais. Tchau, tchau.